Hoje é a nossa aula de língua portuguesa e nós iremos fazer uma pequena revisão que eu creio que vocês já devem ter visto, sobre frase, oração e período, tá certo? É um assunto que nós já vimos bastante, né? Vamos lá. Conceitos básicos de sintaxe, né? Que é onde a parte da gramática que faz o estudo sobre este assunto. Bom, o que é frase, né? Deixa a tia pegar aqui a canetinha dela, tá? Então, o que é a frase? Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. Então, a frase ela tem um sentido completo, ou seja, ela dá para ser entendida totalmente, porque ela começa e termina de uma forma completa, aonde nós somos capazes de entender. E por isso ela é capaz de estabelecer uma comunicação, tá certo? Essa é a nossa frase. E oração? A oração, ela é a frase que se organiza ao redor de um verbo, tá certo? Então, uma frase, ela pode ter um verbo ou não pode não ter, certo? Socorro é uma frase de sentido completo, você entendeu que a pessoa está pedindo socorro e ela não tem verbo, tá certo? E a oração não. A oração é um tipo de frase que tem que ter um verbo ou até mais verbos, né? Mas a obrigatoriedade é de ter pelo menos um verbo. E essa frase, ela se organiza ao redor deste verbo, tá certo? Então, vamos lá. E período, tia? Período é a frase constituída por uma ou mais orações. Então, o que é um período? É uma oração que possui um verbo ou mais verbos. É uma frase que pode possuir uma oração dentro dela. Uma oração é quando tem um verbo. Ou ela pode possuir mais orações dentro dela. Ter dois verbos ou mais. Como assim? Vamos ver os exemplos aqui. Agora nós voltamos de novo para tipos de frases, né? As frases elas podem ser utilizadas em diversas finalidades. A pessoa pode utilizar uma frase para perguntar, para informar, para relatar, para definir, para ordenar, para exprimir emoções, para espanto, admiração, surpresa ou alegria. Dependendo da intenção que a pessoa tem em fazer aquela frase, já que é uma comunicação, as frases elas podem se classificar em frases declarativas, quando eu utilizo a minha frase para informar, opinar, definir, relatar. O menino caiu de bicicleta. Eu estou fazendo uma informação. A chuva foi forte. Eu estou declarando, eu estou informando alguém, né? O cachorrinho morreu. A minha avó está doente, certo? Então, são frases declarativas que eu utilizo para informar alguém. E frases interrogativas. Essas frases, elas são utilizadas para fazer uma pergunta. Aqui, viu, gente, sempre é o ponto final. Da pergunta é o ponto de interrogação. Como é o seu nome, onde você mora, quantos anos você tem. Você quer sair comigo hoje? Você vai à escola? Choveu ontem à noite? Por que você não deixou os livros na casa de Ana? Tudo isso são perguntas, frases interrogativas. E nós temos as frases imperativas. Elas são utilizadas para exprimir ordem, conselho ou solicitação. Fecha a porta. Não faça isso. Não tome esse remédio que vai lhe fazer mal. Por favor, pegue água para mim, certo? Ou fecha a porta, pegue água. Varra a casa, passe pano. São frases imperativas. E nós temos as frases exclamativas. Essas frases, elas são utilizadas para exprimir espanto, admiração, surpresa. Ai, que susto! Que menina bonita! Nossa, que chuva forte! Né? Pronto. Então, esses são os tipos de frases que nós costumamos ter, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre oração. Como a tia já falou, oração é a frase ou o membro da frase que se organiza através de um verbo. A oração, a obrigação dela é ter um verbo, tá certo?
frase, ela tem a obrigação de ter, ela sempre tem um sentido completo? A oração não. A oração pode ser completa ou pode não ser. Entendeu? Eu posso entender ou eu posso não entender essa oração, tá certo? Não, falta sempre algo, tá bom? Então, a oração, ela tem que possuir pelo menos um verbo, ela pode ter ou não ter um sentido completo, né? E nós temos o período. Tia, o que é o período? É a frase constituída por uma ou mais orações. Se chama de período, tá? A frase que eu tenho uma ou mais orações. O período pode ser simples. Quando é que ele é simples? Quando eu só tenho um verbo na minha oração. A menina caiu da moto. O verbo ali é caiu. Eu só tenho um verbo, tá? E então ali é um período simples. E ele pode ser um período composto, quando eu tenho dois verbos ou mais na minha oração. O menino caiu e a menina chamou o médico. Caiu e chamou são dois verbos. Então, aí eu tenho, até o menino caiu, eu tenho uma oração. E a menina chamou o médico, eu tenho outra oração, tudo junto na mesma frase, tá certo? Período composto. Então, vamos lá. Olha, vamos lá. Que sorvete delicioso. Aqui eu não tenho verbo. É uma frase com sentido completo, tá? A mamãe está furiosa. Aqui eu tenho um verbo. Então, é uma oração. Eu estou, você está, nós estamos, vós estáis, né? Preciso estudar, um verbo, para as avaliações, pois logo estarei de férias. Dois verbos. Então, aqui é um período, ó. Como eu tenho dois verbos, período composto, né, ó. Período composto, tá, gente? Aqui, ó, como eu tenho um verbo, período simples. Vou botar só o S de simples. E aqui, como eu não tenho verbo, é somente uma frase. Tá certo? Entenderam o que é frase, o que é uma oração, que é a frase que contém verbos. O período ele pode ser simples quando eu só tenho um verbo, ou composto quando eu tenho dois ou mais verbos, tá? Vamos lá. Aqui mais uma vez, né, ó, período simples. O enunciado é estruturado em torno de uma única oração. A gente chama de oração absoluta porque só tem um verbo. Aí, ó, o padre Gerôncio julgou, ó, o novo sacerdote. Eu só tenho um verbo, período simples. Composto, o enunciado é estruturado em torno de duas ou mais orações. Ou seja, a minha frase, ela tem dois ou mais verbos. E tá aqui o exemplo. Hoje estou triste. Estou é um verbo. Mas amanhã será é outro verbo, um outro dia. Tenho aqui dois verbos, uma oração com período composto, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido que frase é um enunciado com sentido completo, que pode gerar uma comunicação. Ela não é obrigada a ter verbo. Oração é um tipo de frase que contém verbo. Ou seja, para ser oração tem que ter pelo menos um verbo. Nas orações nós temos os períodos chamados de simples e de composto. O período simples é quando a oração só tem um verbo. E o período composto quando tem dois ou mais verbos, tá? Agora vocês vão fazer a atividade onde fala sobre isso, tá bem simples. Se não entenderam, revejam a aula de novo. E de novo, e de novo. E também podem me perguntar no meu privado, tá certo? Sou a professora Ednete, professora de língua portuguesa e de artes. Beijos e até a próxima.